Olá, no vídeo de hoje, vamos ver um pouco da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Se gostar do vídeo, se inscreva. No ano de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, começando a guerra, e o Brasil com Vargas manteve uma certa neutralidade, só que os japoneses atacaram uma base naval americana, colocando os Estados Unidos na guerra. Os americanos pressionaram o Brasil a entrar no lado aliado. Os Estados Unidos então ajudam o Brasil na nossa economia, contribuindo com a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e também com a compra de borracha no ciclo do norte do país. A resposta alemã foi imediata e seus submarinos atacaram navios brasileiros por toda a costa brasileira e até no exterior, fazendo o Brasil romper com a Alemanha nazista. O Brasil, na Conferência de Potengi, decide então criar uma base americana na cidade de Natal, onde era um ponto estratégico para os conflitos na África e Europa. O Brasil também fez a FEB, uma força militar de quase 25 mil homens que foram lutar na Itália, com pouco treinamento atualizado. A primeira etapa da campanha na Itália iniciou-se a partir de meados do mês de setembro de 1944 com as primeiras vitórias em Camaiore e Massarosa. Foi construída pelos alemães neste período a linha gótica, que era uma extensão de 280 quilômetros, a série de linhas de defesa nazifascistas no norte da Itália. Sua finalidade principal era retardar ao máximo e, se possível, bloquear os avanços aliados na campanha da Itália. Neste contexto acontece a Batalha de Monte Castelo. A batalha arrastou-se por 3 meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945. Durante os quais se efetuaram 6 ataques, com um grande número de baixas brasileiras, devido a vários fatores. 4 dos ataques não tiveram êxito, por falhas de estratégia. Mas a batalha chegou a seu fim em 21 de fevereiro de 1945 com a vitória dos aliados, a derrota dos alemães e a tomada de Monte Castelo por tropas brasileiras. Outra batalha importantíssima que aconteceu foi a Batalha de Montese, que foi considerada para muitos como a mais sangrenta que os brasileiros enfrentaram, devido às dificuldades de lutar em campo fechado por lá. 426 brasileiros morreram nesta batalha, e a de Monte Castelo serão temas de vídeos próximos no canal, por isso se inscreva. A força permaneceu ininterruptamente 239 dias em combate. Como exemplo de comparação, das 44 divisões americanas que combateram nos teatros de operações do norte da África e Europa, frentes italiana e ocidental, entre novembro de 1942 e maio de 1945, apenas 12 estiveram ininterruptamente mais dias em combate que a divisão brasileira. A Força Aérea Brasileira também deu sua contribuição, apesar de, entre novembro de 1944 e abril de 1945, ter voado apenas 5% do total das missões efetuadas por todos os esquadrões, sob o 22º Comando Aéreo Tático Aliado. Neste período foi responsável pela destruição de 85% dos depósitos de munição, 36% dos depósitos de combustível e 15% dos veículos motorizados inimigos destruídos por este Comando Aéreo Aliado, tendo por este desempenho recebido elogios dos americanos. A Marinha Brasileira também estava envolvida no conflito, com as patrulhas feitas no contexto da Batalha do Atlântico. Confirma-se que a Marinha do Brasil destruiu 12 submarinos do Eixo ao longo de sua costa, e os ataques do Eixo foram confirmados, escritos por comandantes alemães como Donitz. Isso serve para refutar a tese dita por neonazistas de que teria sido submarinos americanos. As mulheres também fizeram um ótimo papel, com as 73 enfermeiras brasileiras, 67 integrantes da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária e 6 no grupo de caça aéreo da FAB foram incorporadas e serviram na Itália em 5 hospitais de campanha do Exército Norte-Americano, montados em Nápoles, Valdibura, Pisa, Pistoia e Livorno. Uma das enfermeiras foi Clarice Lispector. Entre 1944 e 1945, a escritora Clarice Lispector foi voluntária no hospital que recebia os feridos da Força Expedicionária Brasileira na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. A Disney na época criou o personagem Zé Carioca, que era uma tentativa americana de unir os dois países no combate aos países do Eixo. No Brasil, Cruzeiro e Palmeiras, que se chamavam Palestra Itália, tiveram que mudar seus nomes.
Devido à proibição do governo de referências a países do eixo, já a torcida do Corinthians foi chamada de fiel torcida, pois em um jogo recebendo os pracinhas os corintianos, que louvaram os soldados, foram chamados por um jornalista de fiel torcida. Assim, resumo para vocês o que foi a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Se inscreva no canal e ative o sininho.